Oi, meus amores, vamos embora, vamos estudar mais uma vez um pouco sobre o barroco, né? Um dos assuntos mais diferentes que vai cair é o barroco que nós vamos estudar. Ele se refere muito à literatura, inclusive passei trabalho. Quem não estava na aula, quem eu não consegui atingir essa informação por ser do outro grupo, vocês vão ter que fazer um trabalho no papel pautado sobre o barroco, os principais autores da época, o contexto histórico, ok? Vamos lá. Contexto histórico, meus amores. O barroco ele aconteceu no início do século XVII, até o século XVIII. Algumas pessoas dizem que até no início do século XIX, né? Mas a vivência, o auge foi entre o XVI, século XVII, século XVIII. Século XVII, toda certeza que todo o século XVII o barroco permeou, ficou bem fincado, tá? Aqui, ó, escravidão negra no Brasil, colônia, movimento de contra-reforma na Europa, a Bahia era o centro social, político, econômico e artístico. Meus amores, então estava muito o Brasil ainda sendo construído naquela época, estava um clima ainda da economia crescendo em todo o país. E como esta aula é uma aula de revisão em que vocês precisam focar, eu preciso ser bem pontual com o que vai cair, eu não vou me detalhar muito não, tá? Vou ser bem objetiva com vocês com o que vai cair. Vamos observar aqui essa imagem. Nós temos claro e escuro, porque uma das características do barroco é exatamente essa antítese, que é antônimo, situação contrária. A gente aprende na escola que antônimo é o contrário das cores, como escuro, claro, feio, bonito, alto, baixo. E assim é o barroco, tá? O barroco, ele tá o tempo todo se contrapondo com praticamente tudo. Uma das coisas é aqui, ó, nessa imagem. Temos claro e temos escuro. Ah, professor, ele colocou escuro aqui porque é a cor de pele. Sim, mas ele, quando pensou em criar esta imagem, ele pensou exatamente na contradição das cores. Tá? Nessa pintura aqui nós vamos ver outras imagens e na pesquisa de quem fez o trabalho, quem vai fazer, vai encontrar também. Os quadros do barroco, meus amores, eles têm bastante isso. Eles deixam muitas vezes claro apenas o que quer demonstrar. Não é nesse caso aqui desta imagem, porque não teria como deixar claro uma pele negra. Porém, a roupa aqui está em destaque e acaba, querendo ou não, chamando a atenção. Olha essa arquitetura aqui, meus amores. Lá no Recife Antigo, nós temos várias representações, várias igrejas com a estrutura barroca, inclusive são tombadas. O que é ser tombada? O governo toma conta para que elas não sejam destruídas, aquela organização, ornamentação não seja mexida. E vamos lembrar também que na época quase não existia leitor brasileiro, na época do barroco. Existia sim, né? Já algumas pessoas nativas daqui, mas a maioria das pessoas que viam eram as pessoas letradas, eram os europeus, eram filhos de europeus. Tinha nascidos que liam, tinham aqui no Brasil, porém poucos, tá? Figura de linguagem no barroco. Antítese, como eu disse, a questão do antônimo. A hipérbole é exagero, porque lembrou de barroco, tem que lembrar de exagero. Metáfora, que inclusive é um dos assuntos que cai aí na avaliação de vocês, que vocês vão fazer nessa unidade. Tem bastante. Paradoxo é bem parecido com antítese. Paradoxo é claro, escuro, situação também de ideias contrárias, tá? Prosopopeia, professora, eu não sei o que é prosopopeia. Prosopopeia, meus amores, é quando nós damos características humanas a algo que não é humano. Por exemplo, se eu digo que o sol está triste hoje porque o tempo está nublado, na verdade eu estou fazendo uma prosopopeia. Por quê? Porque não é característica do sol tristeza. Tristeza é uma característica humana. A prosopopeia não vai cair, tá? Mas mesmo assim vamos detalhar um pouquinho. Paradoxo demonstra, olha aqui um exemplo. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Ele fala o tempo todo aqui, ó, água e fogo, que são
elementos contrários da natureza. Esse aqui, trecho é de Gregório de Matos, que é um dos principais autores do Barroco, e ele é muito conhecido com um apelido bem pesado, né, que é Boca do Inferno. Aqui temos mais algumas características, que é uma arte rebuscada, exagerada, valorização do detalhe. Sabe aquelas igrejas que tem aqueles rococós, que temos bastante ouro, aqueles anjinhos, é muito detalhe, inclusive muito belo. E eu fico me perguntando como é que antigamente as pessoas faziam aquilo. Dualismo e contradições, dualismo, né? Feio, bonito, claro, escuro, versus razão contra os sentimentos. Barroco literário, que é ocultismo e conceptismo, isso aqui não vai cair, não se preocupe, nós vamos ver na quarta unidade. Obscuridade, complexidade e sensualismo. Dois ícones do Barroco, que é Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira, que inclusive vocês devem ter trazido no trabalho de vocês, tá? O Gregório de Matos, como eu já disse, o apelido dele é Boca de Inferno, não é em vão, é porque ele tinha uma linguagem mais, digamos assim, livre. Ele chegava a ofender, a falar com ironias o que ele escrevia sobre certos políticos, então por isso que ele era apelidado de Boca do Inferno. Já aqui no conceptismo, que é para Padre Antônio Vieira, ele escrevia diversos sermões com o intuito de catequizar as pessoas. O primeiro livro do Barroco foi Prosopopeia, do autor Bento Teixeira. Ó, espero que tenham colocado isso aqui no trabalho de vocês também. Ok, meus amores? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu não vou sair desse slide. Por quê? Porque o que eu quero falar... Vou abrir o Gmail aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou continuar a aula aqui com outro assunto. Pronto. Aí eu volto para falar com vocês. Achei. Pronto. Metáfora e metonímia, dois assuntos também que vão cair. A metonímia, meus amores, vocês utilizam bastante. A mãe de vocês utiliza bastante a metonímia. Bora lá? Na metonímia é quando algo ela é tão importante que virou referência naquilo, certo? Por exemplo, vai ali comprar Nescau, mas traz daquele mais barato. Bom, a pessoa na verdade foi comprar achocolatado, né? Mas a marca Nescau ela é tão importante que acabou assumindo. Olha esse exemplo aqui. Já li Guimarães Rosa várias vezes. Você não leu o Homem Guimarães Rosa, mas ele é uma representação da escrita dele, ok? Outro exemplo, deixa eu ver aqui, esse daqui eu gosto bastante. Tenho 5 bocas para alimentar. Não são 5 bocas, essa pessoa ela é responsável pelo sustento de 5 pessoas, tá? Vamos agora para a metáfora, que é outra figura de linguagem que vai cair. Deixa eu ver aqui. Eu quero que vocês foquem bastante aqui, ó. Voltando pro slide, tá? Que o Barroco, ele se contrapõe muita coisa entre claro e escuro, como eu falei. E outra coisa, por exemplo, é entre o sentimento e a razão. Uma coisa que eu garanto a vocês é que quem assistiu essa videoaula, só nas 2 questões de Barroco que tem já vão acertar, ok? E não esqueçam do que eu falei nessa aula, inclusive do que eu acabei de falar agora. E, meus amores, não se esqueçam também dessa questão de metáfora e metonímia. Já garante aí, no mínimo, 5 questões, tá? Na metáfora é quando a gente utiliza uma palavra e afirma algo. Minha boca é um túmulo. Olha a afirmação aqui, mas minha boca não é um túmulo, não é uma catatumba, não tem um cadáver dentro da minha boca. Eu estou dizendo que eu guardo segredo. Não conto a ninguém. Essa rua é um verdadeiro deserto. Essa pessoa que não está dizendo que a rua é um deserto cheio de areia com sol quente. Não. Está dizendo que não passa ninguém, porque no deserto não vive passando pessoas o tempo todo. Então, nesse caso aqui, afirma. E utiliza uma palavra para representar. Na metonímia, ele utiliza algo
para representar algo maior, né? Por exemplo, o Nescau representa toda a categoria dos achocolatados, ok? Vou dizer boa noite porque eu tô gravando esse vídeo à noite, mas boa aula, boa revisão, bons estudos para vocês.